Sabe aquela sensação quando uma cliente parece super interessada, pergunta o preço, a gente responde e silêncio total. A venda que parecia garantida simplesmente some. Quem trabalha com vendas por mensagem conhece bem essa história, né? Mas olha, e se o problema não for o produto nem o preço, e sim a primeira frase? Pois é, existe um jeito de virar esse jogo. E é exatamente sobre isso que vamos conversar. Nós preparamos uma análise especial, um conteúdo exclusivo aqui do Bazar do Prazer, totalmente pensado para transformar aquele primeiro oi em uma conversa que de fato leva a uma venda. Chega de levar ghosting de cliente. Então, olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender essa frustração do silêncio. Depois, vamos diagnosticar o que causa essa desconexão. Aí vem a parte mais esperada, o script que faz a mágica acontecer. A gente vai mergulhar na psicologia por trás dele e, para fechar, vamos transformar tudo isso numa estratégia prática para o dia a dia. Vamos começar por essa dor que, nossa, toda vendedora conhece. Aquela cliente que estava super empolgada e de repente some. É o tal do ghosting comercial. E pode acreditar, isso não acontece por acaso não. Tem um motivo. A resposta para essa pergunta, eu sei, é quase sempre um sonoro sim. É frustrante, né? Essa falta de retorno é muito comum no mundo das vendas. Mas a boa notícia é que a solução, muitas vezes, está no ajuste daquela primeiríssima mensagem. E aqui está o diagnóstico. O ponto é que esse silêncio não é aleatório. Na verdade, ele é um sintoma. Um sintoma de uma abordagem inicial que, infelizmente, não conseguiu criar uma conexão de verdade. Olha só a diferença. De um lado, a gente tem o clássico, qual o preço, seguido de um número, fim de papo. Do outro, a gente tem o objetivo, transformar essa pergunta numa conversa de verdade, para entender o desejo por trás do interesse. É sair do modo transação e entrar no modo conexão. Então, por que a conversa morre? Muitas vezes a cliente chega fria, sem muita informação. Aí a interação foca só em dados, tipo preço, e não na experiência que ela busca. E o mais grave, a abordagem não mostra que o tempo dela é importante. Isso é fatal. E agora sim, o momento que todo mundo estava esperando. A solução para essa desconexão é um script. Uma sequência de frases simples, mas olha, poderosíssima. E ela foi desenhada para uma única coisa: começar uma conversa de verdade. A mágica aqui é a persuasão. Em vez de só jogar uma resposta, a gente vai investigar a motivação. Qual foi a faísca? O que despertou a curiosidade que fez aquela pessoa mandar a mensagem? É aí que está o ouro. Vamos lá, passo 1, posicionamento. Começar se apresentando como a especialista muda tudo. Pensa bem, a gente tende a ouvir e confiar em especialistas, né? Isso cria autoridade na hora e mostra que ali tem alguém que realmente entende do assunto. Agora, a segunda frase, que é chave, ela passa duas mensagens muito fortes. Primeiro, compromisso com a qualidade da informação. E segundo, e talvez o mais importante, respeito pelo tempo da cliente. Isso sinaliza que a conversa vai ser produtiva e direta ao ponto. E aqui o gran finale. Essa pergunta aberta é o pulo do gato. Ela tira o foco do preço e joga a luz toda no desejo da cliente. Agora a conversa não é mais sobre um número, e sim sobre o que brilhou os olhos dela. É a porta de entrada para falar de benefícios de transformação. Beleza, o script está na mão, mas por que ele funciona tão bem? Qual é a ciência por trás disso? Agora a gente vai mergulhar na psicologia de cada uma dessas palavras para entender o poder delas. A força desse script se apoia em 3 pilares. Primeiro, estabelecer autoridade. Segundo, mostrar a intenção correta, que é de valorizar a pessoa. E terceiro, e mais importante, mudar o foco da conversa, tirando do preço e levando para o desejo. Simples e genial. E o resultado de tudo isso é uma transformação. Com essa abordagem, o papel muda. Não é mais o de apenas vender, mas o de ser uma guia de confiança. O objetivo passa a ser ajudar a cliente a fazer a melhor escolha. A venda vira uma consultoria, entende? Certo. Agora vamos pensar grande. Como é que a gente pega esse script e transforma numa estratégia de vendas que funcione sempre, em qualquer situação? Então, para não esquecer nunca mais, a postura é sempre de especialista. O foco é no porquê da cliente, na motivação dela. A primeira mensagem tem que ser sobre ela e não sobre o produto. E o objetivo é sempre abrir um diálogo, não só responder. Tudo isso com uma linguagem que convida a conversa. Mas, um ponto super importante. Teste.
Adapte. A ideia não é virar um robô. Use essa estrutura, mas coloque as suas palavras, o seu jeito de falar. Deixe o script com a sua cara. O que não pode mudar é a estratégia poderosa que está por trás dele. E qual o resultado que a gente espera com isso? Bom, o gráfico fala por si. Com a abordagem antiga de só responder o preço, a taxa de resposta é baixa. Já com o novo script, a expectativa é um salto gigantesco no número de respostas. Por quê? Porque a conexão foi criada desde o primeiro segundo. Isso. O objetivo é sempre transformar uma simples pergunta numa conversa que vende de verdade. E esse material que a gente preparou foi um oferecimento exclusivo do Bazar do Prazer, para estar sempre buscando trazer as melhores ferramentas para o sucesso de quem vende. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Com tudo isso que a gente viu, qual vai ser a primeira mudança a ser aplicada na próxima mensagem que chegar? A transformação do resultado começa agora, na próxima conversa.